Do programa Noite Jurídica. Eu vou só fazer uma pausa aqui, que eu tenho que homenagear meu amigo Horto, viu, Horto? Eu acho que é o quinto ou sexto programa, direto, consecutivo, sem errar, telespectadores, né? Você ficava aqui, ele e o Fabiano. O Fabiano, infelizmente, está cometido por uma virose, está com conjuntivite, e não pode estar presente aqui no nosso programa, né? Não está acompanhando a gente aqui nos estúdios, mas aí estão hoje sob a direção de Horton Marenga, uma ilustre direção hoje dele. Espero que saia o programa tudo certinho. Hoje estamos aqui com uma convidada, uma advogada, já que vem ganhando nome em todo o estado do Rio de Janeiro, na área da sua atuação, na área de direito de família, ou direito da família. A doutora vai me corrigir aqui se eu estiver errado ou equivocado. E, ao anunciar ela hoje no programa, foram uma enxurrada de perguntas e dúvidas dos nossos seguidores lá da página Noite Jurídica, do nosso Facebook, com relação sobre o tema. Existem inúmeras perguntas do tema, só que a gente vai tentar focar, porque realmente o direito de família é muito extenso e gera muitas dúvidas. Então, a gente vai tentar cortar essas dúvidas, falar de alguns temas específicos, até mesmo porque nós só temos uma horinha de programa, graças ao Milton Alecai, graças ao Otto, que eles falaram que vão dar 4 horas de programa para a gente, não é, Otto? 5 horas? Puxa vida, falar 5 horas aqui, ninguém vai aguentar ouvir advogado falando sobre 5 horas direto. Mas a gente só tem 1 hora de programa, então a gente vai tentar reduzir ao máximo e tentar tirar as dúvidas, alguma das dúvidas que foram enviadas para o nosso programa. Mas, primeiro, antes de tudo, antes de começar as perguntas, vou passar para a minha convidada, essa ilustre convidada, para dar uma boa tarde a vocês, boas-vindas. Vou dar as boas-vindas para ela. Boa tarde, doutora Gabriela Monteiro. Um prazer estar recebendo a senhora aqui no programa. Tudo bom? Obrigada, doutor Rafael. Agradeço ao senhor pelo convite e boa tarde você que está nos assistindo. Hoje vamos falar de um tema muito controvertido na área do direito, que é o direito das famílias, né, doutor? O termo que a gente usa é direito das famílias. É verdade. E eu escolhi como pauta hoje do programa a guarda e as suas modalidades e as consequências que a guarda tem no dever de pagar alimentos e no direito à visitação dos genitores, né? Doutora, eu sempre gosto de começar a iniciar o programa, principalmente as primeiras vezes, a primeira vez que a pessoa está aqui no programa, de perguntar como é que foi a ideia de fazer direito, explicar assim, sucintamente, né, resumidamente, o porquê a senhora escolheu o direito, porquê a senhora hoje é advogada, porquê talvez seja uma área de atuação que a senhora prefira, que é o direito das famílias, né? Eu quero que, resumidamente, explicar a sua história até ingressar no direito e estar caminhando nessa estrada jurídica. Então, doutor, eu escolhi o direito porque eu tinha dúvida. Eu sou formada em 3 idiomas, inglês, alemão e francês. E eu sempre tendi muito para a área de relações internacionais. E um dia eu fui numa universidade, estava rolando um evento que tinham várias palestras, e cheguei para a palestra de relações internacionais e não me identifiquei. Era tudo que eu queria e cheguei no dia da palestra e não me identifiquei. E fiquei muito triste, tinha um amigo meu comigo, ele falou, vamos ali assistir a palestra de Direito, que é a área que eu quero seguir. Fui com esse meu amigo, o Gabriel, ele deve estar até nos assistindo. E aí o Gabriel me levou nesse auditório, tinha uma promotora de justiça falando das funções institucionais do Ministério Público e também sobre as diversas áreas do direito que você pode atuar, né? E me apaixonei, falei, bom, quero fazer direito, mudei o vestibular. No mesmo dia? Foi. Paixão à primeira vista. Foi, exatamente. E aí mudei a minha opção, conversei com a minha mãe e mudei a opção e foquei em fazer direito. Aí passei para Rural, PUC e na Veiga aqui de Cabo Frio. E optei por fazer aqui na Veiga, que era mais perto da minha casa, da minha família. Do professor Camilo? Camilo, Camilo Carneiro, eterno Camilo. Um abraço, mandamos um abraço para ele semana passada. Camilo, você está vendo que você está dando audiência aqui, né? E, novamente, um abraço para você, meu coordenador querido. E foi assim, escolhi o direito e aí logo passei no exame de ordem do 9º para o 10º período. Depois, assim que me formei,
fui advogar para uma empresa, mas na minha área privada mesmo, sempre gostei muito de direito de família. Tanto que o meu primeiro processo que eu atuei foi de guarda compartilhada. Que é assim que eu me formei, já estava em vigor já a lei da guarda compartilhada. E essa mudança, eu sei que não está dando as perguntas, é uma pergunta aqui do apresentador. Uma pergunta pessoal. Antigamente, a guarda era da mãe. As pessoas, os casais se separavam e privilegiava-se a mãe. E aquelas regulamentações de visitas, do pai visitar em 15 dias, feriados, anos pares, ímpares, porque quem estagiou na defensoria sabe que a gente fazia um modelinho ali, ano par de Natal com fulano, e com o pai, o ano ímpar, e assim por diante. A senhora acompanhou essa evolução, como que a senhora falou, que logo assim que a senhora se formou, o primeiro processo foi um processo de guarda, já com a vigência dessa nova lei da guarda compartilhada. Então, a senhora pegou toda essa evolução, essa transformação de uma guarda que era repartida, talvez, era repartida, era bem delimitada, por uma guarda compartilhada. Também, sua opinião pessoal, como advogada, a senhora viu isso como um avanço ou um retrocesso no direito da família? Eu vejo, a guarda compartilhada ela já existia, né, no nosso Código Civil, só que ela era menos usual. Geralmente, o próprio magistrado, ou até as partes, os genitores, eles optavam pela guarda unilateral, né? Que a guarda unilateral, ela já pré-fixa a visitação e a forma como vai ser paga os alimentos. A guarda compartilhada, ela já é bem mais flexível com relação a isso. Na guarda compartilhada, os alimentos são rateados, são divididos entre os genitores. E a visitação é bem mais flexível. A criança pode visitar os pais a qualquer momento, não tem aquela coisa delimitada, não é algo pré-fixado como é na unilateral. Então, é algo mais flexível para a criança. Eu entendo que hoje a guarda compartilhada, doutor, ela é muito mais benéfica, tanto para a criança como para os pais também. Porque se pressupõe que tem que haver uma relação harmoniosa entre os pais, né? Mas, atualmente, com o advento da lei da guarda compartilhada, 13.058, de 2014, não se faz mais necessário essa harmoniosidade, né? Digamos assim. Eu acho que os pais não se falem, briguem, a preferência hoje, né, vamos dizer, o que se prevalece é a guarda compartilhada. Mesmo os pais não se dando, é isso que a legislação hoje, os juízes vem decidindo? A nova lei, ela deixou de lado esse requisito da boa relação entre os pais, justamente para poder flexibilizar para a criança essa liberdade, né? E para os pais também, de poder compartilhar as decisões da vida do filho. Porque é muito difícil uma criança conviver com dois pais que não se falam, que não têm uma boa relação, né? Que brigam o tempo todo, ou que um faz alienação parental. Então, hoje, os magistrados, preferencialmente da vara de família, na vara de família, né, têm optado realmente pela guarda compartilhada ao revés da unilateral. Então, hoje, ela é uma preferência realmente por parte dos magistrados e advogados também. É que até atendendo, a gente tem um princípio até constitucionalmente garantido, o melhor interesse da criança. É difícil um término de relação, né? Às vezes, a gente está com a sua mãe aqui, né? A gente sabe, às vezes até, né? A mãe quando briga com o filho é difícil, né? Que fica sem se falar. Imagina, e conviveu durante a vida inteira. Imagina o marido e a mulher que se separam. Assim, eu acho que é raro, né? As pessoas, hoje talvez não tão raro, mas as pessoas se separarem e viverem harmoniosamente, né? Então, acho que a criança não tem que ser culpada. Acho que também a lei veio para isso, né? Olha, vocês podem não se falar, mas a criança não tem nada a ver com isso. Doutora, eu vou para a primeira perguntinha aqui que mandaram. E eu também tenho muitas dúvidas com relação à guarda compartilhada, porque é um tema bem interessante. Se eu deixar, eu vou ficar só eu fazendo pergunta aqui. A primeira pergunta fala o seguinte: como é dividido o tempo de convívio da guarda compartilhada? É da Eliane. Isso é bastante importante, que eu até vou fazer um gancho com essa pergunta da Eliane,
sobre o seguinte. A dúvida que eu já vi pairar, eu espero que a senhora tire isso, é assim: eu moro no Rio e minha esposa, a mãe do meu filho, mora em Cabo Frio. Tem como eu fazer a guarda compartilhada? Mas antes a senhora responde a pergunta da Eliane, né, como que é, deixa eu perguntar, como é dividido o tempo de convívio na guarda compartilhada? Então, Eliane, o tempo de convívio, ele é dividido de forma equilibrada. Como eu falei, a guarda compartilhada ela vai divergir da unilateral, porque na unilateral a visitação e o convívio eles já são pré-fixados, geralmente aos finais de semana, a cada 15 dias. E na guarda compartilhada, esse tempo é equilibrado, ele pode ser revezado entre os pais, né? E tirando a sua dúvida, doutor, com relação a comarcas que são distantes, né? A guarda compartilhada ela pode ser fixada, porque o compartilhamento não é da criança. Muita gente confunde isso. A gente não compartilha a criança na guarda compartilhada. Nós compartilhamos decisões, nós compartilhamos as escolhas da vida daquela criança. Nós vamos decidir juntos onde a criança vai estudar, qual curso de idioma ela irá fazer, qual atividade física, como é que vai ser o convívio com os demais núcleos familiares. Então, a guarda compartilhada, na realidade, você está compartilhando as decisões da vida daquela criança, né? Isso influencia no convívio, na visitação, porque é de uma forma equilibrada. Mas a gente também não pode confundir com a guarda alternada. É que isso é bem importante a senhora estar esclarecendo, porque muitas das vezes, quando há separação e a guarda, na maioria das vezes, também fica com a mulher, eu vejo em casos concretos a mulher que decide tudo. O colégio que vai colocar, se tem que fazer curso de inglês, natação, futebol. Essas decisões, vou dar um exemplo. A mãe quer colocar o menino na natação e o pai no futebol. Há como o pai interferir, mesmo a criança morando com a mãe, há como o pai interferir e falar, não tem que colocar na natação, eu não acho a natação um esporte bom, eu acho que ele tem que jogar futebol. Há como o pai interferir nessas decisões do que a criança vai fazer na questão da guarda compartilhada. O pai hoje, com o advento dessa lei, ele tem essa autonomia, porque antigamente era muito difícil de ter essa autonomia, né? A mãe tomava todas as decisões e só comunicava o pai, e o pai ficava, às vezes, somente com a assistência material, financeira, que a gente fala, né, assistência financeira, e a assistência afetiva, como a senhora já falou, era muito pequena, como, né, em 15 dias, finais de semana, etc. Né, e às vezes nem isso, só ficava com a assistência financeira. Hoje, o pai, ele tem esse poder, doutora, com a guarda compartilhada, de decidir, de estar participando dessas decisões da vida do filho ou da filha? Total. O pai tem total decisão hoje, poder de decisão, junto com a mãe, com relação a isso. Inclusive, já que na guarda compartilhada não há fixação em regra de alimentos, há um rateio de despesas, seria até incompatível, né, doutor? A gente falar de guarda compartilhada e falar que o pai não poderia escolher a escola, até porque ele vai pagar metade. Então, tem que haver uma compatibilidade em relação à questão dos alimentos e a questão da guarda. Então, hoje, com o deferimento da guarda compartilhada, como regra, né, com o advento da guarda compartilhada como uma regra, o pai participa ativamente nas decisões dos filhos. Escolhe a atividade física, ele escolhe a escola, ele escolhe quantas vezes pode ver o filho, desde que seja de forma equilibrada, principalmente quando se reside em comarcas distantes. E também isso é bom porque a criança vai conviver bem mais com os dois núcleos familiares, materno e paterno. Isso, novamente, né, volto a repetir, só favorece e só beneficia a criança. Que a criança, como a senhora falou, vai ter convívio com os dois núcleos, materno e paterno, com as famílias paternas e maternas, e só faz bem para a criança isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui da Bruna, lá de Araruama. Ela pergunta o seguinte, até a senhora já respondeu uma parte da pergunta, mas vamos de novo, tem que responder a Bruna. Quando os genitores, né, os pais, né, da criança, residem em cidades diferentes, com quem o menor deve morar, com quem a criança deve morar, e como fica a visitação? Porque, vou dar um exemplo aqui, eu gosto de dar bastante exemplo para o público. Os pais moravam em Cabo Frio, se separaram, tem um filho, né, menor de idade.
o pai foi morar em São Pedro da Aldeia e a mãe continuou morando em Cabo Frio. A Bruna pergunta aqui, com quem vai ficar a criança? Com quem que a criança deve ficar? E como que vai ficar essa visitação? Tem alguma regra pré-estabelecida de visitação para esse casal? Então, Bruna, o que acontece? Quando os pais, né, acontece o divórcio ou a dissolução de união estável e eles residem em comarcas diferentes, foi como eu falei. A visitação vai ser feita de uma forma equilibrada, que não prejudique a rotina da criança, né? E a lei de guarda compartilhada, doutor, ela diz expressamente que essa questão de se morar em comarcas diferentes tem que se optar pela comarca em que atenda o melhor interesse do menor. Então, por exemplo, se a mãe reside numa comarca menor, com escolas de boa qualidade ou com menos qualidade de vida, o ideal é que ambos cheguem a um consenso de que a criança possa residir com o pai na outra comarca que vai oferecer uma qualidade de vida melhor para o menor. Isso aí na legislação, a legislação é bem clara, a lei de guarda compartilhada estabelece bem. Novamente, vendo o melhor interesse da criança. Sempre o melhor interesse. E a questão de visitação, como é que fica? Fica livre? Eu, morando em São Pedro, o pai pode visitar tranquilamente? Isso tem que ser pré-estabelecido? Porque até uma outra pergunta aqui da Marcela, ela fala o seguinte, ela está fazendo uma pergunta bem interessante, que diz o seguinte, a guarda unilateral pode ser alterada para a guarda compartilhada? Eu me separei há 10 anos atrás. Ainda continuo com aquele sistema de guarda em 15 dias, anos pares, anos ímpares, etc. Quem atua na área de família sabe como que era isso. Isso perdura por 10 anos, 15 anos. Né? Até hoje isso não foi modificado, nenhuma dessas cláusulas lá, essa forma de guarda, isso não foi modificado. Eu ouvindo a entrevista da doutora Gabriela Monteiro, que está sendo muito esclarecedora, está lá o pessoal assistindo na internet, na televisão em casa, eu ouvindo a entrevista da doutora Gabriela Monteiro, paro e penso, poxa, eu visito meu filho só aos finais de semana, férias em 15 dias para cá e 15 dias para lá. Eu posso modificar isso? Eu tenho esse direito de modificar isso? Que é a pergunta dela aqui. Marcela, você pode modificar, sim, o regime da guarda unilateral para a guarda compartilhada. A ação que tem que ser ajuizada é uma ação de modificação de guarda. Se já tiver o processo judicial em curso, já tiver feito um acordo, né, com relação a essa questão da visitação, nessa ação de regulamentação de visitas ou de guarda. E você pode alterar, sim, da guarda unilateral para a guarda compartilhada. Só que o magistrado, obviamente, quando você entra com a ação, você dá início a um processo. E os processos de guarda têm um rito, seguem um procedimento ordinário, mas eles têm peculiaridades, como, por exemplo, a realização de estudo social, a realização de estudo psicológico, tanto do núcleo familiar materno como do núcleo familiar paterno. Pode ser feita, sim, alteração, mas vai passar por todo esse procedimento do processo de guarda. Não vai ser uma coisa assim, eu quero mudar de uma hora para outra, ouvindo a entrevista do doutor Gabriela Monteiro, vou lá hoje na casa da minha ex-esposa pegar a criança. Não é assim, né? Não, tem toda uma peculiaridade que tem que ser, todo um procedimento peculiar que tem que ser seguido e para isso tem que ser ajuizada uma ação. Essa modificação de guarda, doutor, ela não é automática. As pessoas confundem um pouco isso. Ela não é automática. Entrou a lei de guarda compartilhada, agora é o que está valendo, eu vou lá pegar a criança, vai ser do jeito que eu quero. Não é assim. Tem que ter certas cautelas, né, para se modificar essa guarda, esse regime de guarda, então tem que entrar com uma ação de modificação de guarda mesmo. E para entrar com a ação, procurar a Defensoria Pública, um advogado, especialista. É o que eu sempre digo e ratifico aqui. A gente sempre traz, doutora, advogados, profissionais da área jurídica, especialistas na sua área. Eu digo que o médico clínico geral, ele é para fazer o primeiro atendimento, mas para a continuidade do tratamento, a gente sempre procura buscar um especialista. Então, talvez você que está nos ouvindo, e a doutora Gabriela Monteiro aqui falou bem dito, porque muita gente assiste o programa, doutora, isso já aconteceu aqui,
Não, porque eu ouvi o doutor falando. Eu falei, meu Deus, olha, o doutor não falou isso, não. Ele falou que você teria que procurar um advogado. Então, já está em vigor a lei, mas a pessoa tem que procurar um advogado, se não tiver condições, a Defensoria Pública, para fazer essa transformação, essa modificação dessa guarda em 15 dias para uma guarda compartilhada. Então, fiquem atentos aí, pelo amor de Deus, não vai botar a gente saia justa aqui, não. Doutora, tem uma pergunta aqui, mas aqui vocês nunca conseguem pegar os meus convidados. Né? É do Felipe, lá de Araruama. Agora, a gente tem alguns amigos Filipes lá, não sei. Com certeza é uma pergunta jurídica, porque... Mas aqui a gente não consegue, as pessoas tentam pegar nossos convidados, mas eles vêm muito bem preparados e respondem tudo na ponta da língua. O que é aninhamento? É a pergunta do Felipe aqui lá de Araruama. Né? A gente está com essa pergunta aqui. Eu acho que é uma pergunta jurídica, porque eu, particularmente, eu nunca ouvi falar, hein, gente? Vamos lá, doutora, pelo amor de Deus, não me decepciona, não. Felipe, aninhamento, doutor, a gente chama até de guarda alternada às avessas, né? O aninhamento é quando a criança fica na casa e os pais é que se revezam. Os pais é que se revezam naquela casa. A criança em si ela não se muda, como acontece na guarda alternada. A criança fica naquela casa e aí quem reveza a questão da visitação e da convivência são os pais. Então, por isso que o nome fala aninhamento, ninho. A criança em si, ela não sai da casa e aí quem faz o revezamento, quem faz a alternância, né, são os pais. Isso geralmente ocorre muito em casos de crianças especiais, que... Por uma questão, né, o divórcio, a dissolução de união estável, significa uma ruptura não só na vida do casal afetiva, uma ruptura patrimonial, mas também uma ruptura na vida daquele menor. Então, geralmente para crianças especiais, até se adaptar, até ter um tempo para digerir, digamos assim, o divórcio ou a dissolução de união estável, muitos pais fazem essa técnica de aninhamento. Eles saem do imóvel, o imóvel passa a ser da criança e eles fazem esse revezamento. É uma modalidade um pouco custosa, porque os pais teriam que manter 3 residências, mas para geralmente crianças que tenham necessidades especiais e que não estejam se adaptando a essa nova vida, é uma boa ideia também. Agora eu vou até, aproveitando um gancho nessa pergunta, a senhora já viu algum caso prático, concreto dessa questão do aninhamento? Ou já ouviu falar de algum? Porque eu, particularmente, até por não atuar na área de direito de família, né, eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão. Né, a senhora até falou que chamam também de guarda, né? Alternadas avessas. Alternadas avessas. Mas a senhora já ouviu falar em algum caso concreto desse tipo de guarda? Ou a senhora até já viu pessoalmente esse tipo de guarda? Já sim, no Rio de Janeiro, na comarca do Rio de Janeiro, justamente com uma criança que era especial, tinha um irmão também, e o irmão não se dava bem com o atual companheiro do pai. Então, o que se optou? E a mãe também tinha um atual companheiro. Então, para não ficar um pouco confuso, as 2 crianças permaneciam no imóvel, naquela casa que era do casal. Ele já tinha um quarto dele, já tinha tudo certinho. Os 2 pais saíram, foram morar cada um na sua residência com seus respectivos companheiros. E o próprio magistrado sugeriu essa técnica e deu certo. E os pais se revezavam. Vamos supor, as crianças inicialmente ficavam 15 dias com a mãe e depois... O pai ficava 15 dias lá, e depois pode até fazer do que for melhor para a família, né? Por exemplo, ficar de segunda a quinta a mãe, depois trocar e o pai. E foi bem aceita para a família. O direito das famílias ele comporta muitas modalidades de guarda, muitas questões de visita. É tudo uma questão de flexibilização. E bom senso, né? Do casal flexibilizar e pensar sempre no melhor interesse da criança. Essa técnica, talvez, ou essa modalidade de guarda de aninhamento, eu achei super, assim, até interessante. Porque na separação, a que menos tem a ver são as crianças. Então, a criança se mantém no seu conforto, se mantém no seu lar, e os pais que estão insatisfeitos um com o outro por determinados motivos, né, que eles saiam das suas residências e procurem. E acho que não dá esse choque, talvez, para a criança. É a casa do papai e a casa da mamãe. A casa do papai não, é uma casa, é a casa da família, e ali se concentra
mantém ali, né, o núcleo familiar. Então, uma pergunta aqui do Francisco, ele pergunta o seguinte: qual a diferença da guarda compartilhada para a guarda alternada? Há muita gente acha que é idêntica, né? Alternada e compartilhada, porque não, eu alterno, eu vou num dia, ela vai no outro, eu vou num dia, eu vou no outro, e compartilhado também, eu vou num dia, eu vou no outro. Mas qual a diferença dessas duas modalidades de guarda? Essa dúvida é muito comum, Francisco, porque muitas pessoas acham que guarda compartilhada significa que você vai compartilhar a criança. Não, você não vai. Você compartilha decisões, as decisões da vida daquela criança, né? A guarda alternada é o contrário do aninhamento. A guarda alternada, a criança, ela fica alguns dias na casa do pai e outros dias na casa da mãe. Então, na realidade, a criança ela fica fazendo essa rotatividade. 15 dias na casa do pai, ou 15 dias na casa da mãe, ou, como eu falei para o doutor, de segunda a quinta com a mãe e de sexta a domingo com o pai, e depois alterna. Essa seria a guarda alternada. Alternada. Isso, essa seria a guarda alternada. A compartilhada, como eu falei, a visitação ela é feita de forma equilibrada e sempre flexível, né? E o aninhamento é o contrário da guarda alternada. O aninhamento, a criança fica na casa e os pais é que se revezam. Então, confunde um pouco, mas é bom a gente deixar bem esclarecido aqui. A guarda alternada, a guarda compartilhada seria, como você vai fazer, assim, um bom senso? A visitação livre, eu acho que é uma modalidade de guarda. Mas a guarda alternada também, se eu combino com a mãe dos meus filhos, de falar assim, olha, eu pego ele no colégio e deixo da sua casa, amanhã você leva ele para o colégio, ou pega ele no colégio e deixa na minha casa. Isso seria um exemplo de guarda compartilhada, essa questão de dividir tarefas. Eu pego ele no futebol, ele dorme comigo, amanhã eu levo no colégio, você pega ele no colégio e já leva ele para a sua casa. É um modelo também de guarda, isso, se os pais concordarem, há a possibilidade de fazer isso, que muita gente tem dúvida também, acha que guarda tem que ser tudo pré-estabelecido. Não sei nem se tem essa pergunta aqui, mas estou adiantando até. Né? Mas tudo pré-estabelecido ou tudo no papel. Eu sei que para alguns casais, a senhora que milita nessa área, eu tenho certeza que para alguns casais deva ter que estar escrito e tenha que ter a interferência do juiz, né, do poder do Estado, para, né, a comunhão daquela família. Mas pode ser pré-acordado, pré-estabelecido, eu ligar para a mãe do meu filho e falar, olha, vou buscar ele hoje no futebol, ele vai dormir aqui em casa. E ela concordando, isso pode acontecer também? Pode. Pode acontecer. Por isso que antigamente, antes do advento da Lei 13.058, o legislador ele dava preferência da guarda compartilhada a casais que tinham relações harmoniosas. Por isso, porque justamente por conta dessa flexibilização com relação à convivência, né? Porque na guarda compartilhada a gente não fala em visitação, nós falamos, o termo correto é convivência, porque a visitação é lá na guarda unilateral, porque a visitação realmente acontece na guarda unilateral, e como o doutor falou, é tudo bem pré-fixado, bem delimitado. Geralmente, para casais que se divorciaram recentemente, que não estão tendo um relacionamento muito bom, o juiz ele já fixa uma unilateral com visitação, né? Mas hoje, como falei para o doutor, por mais que o casal não tenha um bom relacionamento, depois de todo um processo de guarda, depois de todo um estudo social e psicológico, muito difícil o juiz não dar uma guarda compartilhada. Essa é a próxima pergunta aqui do João. Ele pergunta sobre o que é a guarda unilateral. Ele faz essa pergunta, o que seria essa guarda unilateral? Tem outra pergunta aqui do Odon, né, que também fala sobre guarda unilateral. Mas vamos para a primeira pergunta. O que seria essa guarda unilateral? A senhora falou assim, não, opta pela guarda unilateral. Né, a senhora acabou de mencionar. E a próxima pergunta, o que seria essa guarda unilateral? A guarda unilateral é quando um dos genitores, né, ele fica responsável por tomar as decisões na vida do menor, né? Ele teria a posse e ele definiria as questões da vida do menor. Onde o menor iria estudar, com
o curso de idioma que o menor iria fazer, a atividade física, se deixa ou não ir a determinado aniversário, se vai ou não dormir na casa do coleguinha. As decisões com relação à vida do menor, elas não são compartilhadas. Ela é tomada de forma unilateral. Só por um dos pais. Só por um dos pais. Pelo mundo da ciência, o outro se pega de surpresa. O outro pai, ele pode fiscalizar, né? Ele pode fiscalizar as decisões do outro pai, mas as decisões não são feitas de forma compartilhada. Então, por exemplo, se eu tenho um filho e... Quer botar no futebol. Quero botar no futebol, exatamente. Você eu vou vai lá, colocar, ele... independentemente da anuência do pai. Mas se o pai vier me questionar, perguntar quanto que é esse futebol, porque isso pode também influenciar nos alimentos. O pai pagar o futebol e, de repente, achar que não é um esporte mais benéfico para o filho, né? Então, na guarda unilateral, nós temos essa questão. Apenas um dos genitores vai decidir sobre a vida do menor e o outro vai fiscalizar. Ah, interessante. Antes da próxima pergunta do Oda aqui, queria ressaltar aqui a presença do ilustre procurador-geral do município de Cabo Frio, doutor Paulo Lage. É um prazer que também apresenta também o programa. Tudo bom, doutor? Está ali no estúdio ali, só uma plateia ilustre, doutora. Está com prestígio. Doutor Paulo Lage, que sempre também faz parte, compõe o programa, apresenta e vai estar apresentando aí os próximos programas. Tem um convidado também, né, doutor Paulo Lage? Do final de março, né? O convidado doutor Paulo Lage também vai estar vindo. É sobre direito de família também, não? Também sobre direito de família, tá vendo, doutora? A senhora pode acompanhar, até se quiser vir participar, né? Chama a doutora Gabriela, faz dois convidados aqui, e com certeza, o doutor Paulo Lage, ele estuda o tema antes, vem, interfere, fala, expressa sua opinião. Mas vamos para a pergunta do Odon aqui, e o Odon também fala sobre a questão da unilateralidade da guarda. Ele fala o seguinte: como é o regime de convivência, visitação na guarda unilateral? E se o guardião impedir o direito de convivência? Na verdade, Odon, eu entendi a sua pergunta, mas eu acredito que, como a senhora já explicou, doutora, que a guarda unilateral, quem toma as decisões é apenas um dos pais, ou o pai ou a mãe. Ele pergunta assim, como que é o regime de convivência? Deve ser do outro pai, que não tem esse domínio de decisões. Como que é esse regime de convivência desse outro pai? Vamos dar um exemplo aqui prático. A mãe, né, tem o pai, a mãe e o filho. Guarda unilateral da mãe. A mãe tem o direito, né, de todas as decisões daquela criança. Como que fica o direito de convivência do pai nessa relação? Aí ele faz uma outra pergunta. E se o guardião impedir o direito de convivência? Aí, se a mãe impedir que o pai conviva com a criança? Essas são as perguntas do Odon. Odon, então, como eu havia falado anteriormente, na guarda unilateral, a visitação e a convivência, elas já são pré-fixadas, né? Então, um dos pais vai ter, obviamente, mais contato com a criança, que é o detentor da guarda, e o outro pai vai exercer a visitação, que é, em regra, né, geralmente a gente vê assim, aos finais de semana, de 15 em 15 dias. Então, e aí entra essa questão também, doutor, que a gente falou. Natal, ano par é com um, e aí no ano ímpar é com outro, e ano novo... e aí inverte no ano novo, né? Ano par é com um, ano ímpar com outro, e Páscoa de um ano com um, Carnaval com outro. Então, ele já é como se fosse um contrato, né, de como vai ser a visitação daquela criança e em quais datas aquela criança vai estar com o pai ou com a mãe, né, e com os respectivos núcleos familiares. Então, é como se fosse já um contrato, né, digamos assim, pré-estabelecido de com quem que a criança vai estar. Vamos botar 2020, eu sei que eu vou passar o meu Natal com a minha mãe. Em 2021, eu vou passar com o meu pai, né? Então, já é tudo bem delimitado. E caso o detentor da guarda impeça, né, que o pai exerça a visitação, geralmente isso é comum quando ocorre a alienação parental, né? Isso cabe até um pedido de uma fixação de multa ou uma inversão de guarda, que é uma das sanções que a lei de alienação parental prevê.
Mas o pai, geralmente, que a guarda geralmente fica com a mãe. O pai ou outro genitor, enfim, ele pode informar isso para o magistrado, porque ele tem direito. Na realidade, o direito de visitação é dos pais, obviamente, mas principalmente do menor. É um direito do menor à visitação. É assegurado ao menor. Ao menor, é. Porque muita gente confunde isso. Desculpa até cortar o senhor. Muita gente confunde isso. Acha, eu tenho direito de ver meu filho. Não, seu filho também tem direito de te ver. É ele que tem o direito de te ver. Exatamente. A senhora falou aí de alienação parental. Eu sei que não é tema do programa. E lembro, não me recordo o nome da novela, mas ficou bem latente. Né, doutor Paulo Lage, que é noveleiro, né, doutor? O senhor lembra o nome da novela? Acho que o Paulo não sabe nem o que é Globo, né, doutor Paulo? Ele realmente, eu conheço, ele sabe, não vê televisão mesmo. Né? Estou brincando. Mas ele realmente ele não vê televisão. Mas teve uma novela que explorou bem isso. Não me recordo o nome da novela, eu li em algum lugar que tinha essa novela que explorava isso. O que é alienação parental? Se puder fazer bem resumido, né? O que é alienação parental? A gente está falando alienação parental. O que seria alienação parental? Doutor, a alienação parental é quando geralmente o genitor que tem a guarda unilateral da criança, ele, vou falar bem no popular. Tem que ser o máximo popular possível. Vou falar bem no popular. Ele faz um bullying com outro genitor. Ele começa a falar que... Eu já peguei casos, por exemplo, de que a mãe falava: seu pai é um bundão, seu pai é isso, seu pai não presta. Olha só, você falava para a criança? Falava para a criança: você está estudando nessa escola ruim porque seu pai se recusou a pagar a escola boa. Botar a criança contra o pai ou contra a mãe. É um marketing negativo, muitos doutrinadores falam isso, inclusive a doutrinadora que eu adoro no direito de família, que é Maria Berenice Dias. E Maria Berenice fala que é um bullying que um genitor comete contra o outro, é um marketing negativo. E a alienação parental é isso. Tem uma lei própria, a lei de alienação parental, que prevê diversas sanções, mas a sanção mais gravosa é a inversão da guarda. Que aí a pessoa que está fazendo essa alienação, vamos fazer esse bullying, né, com o outro, ela acaba de perder a guarda e transfere para o outro? Em casos mais graves, sim. Aí eu pergunto, olha, isso não era tema do programa, hein? Você vê que os convidados são afiados aqui. Constatado alienação parental, vamos botar casos concretos. A mãe vai lá, como a senhora falou: seu pai é um bundão, seu pai está na escola ruim por causa disso, por causa daquilo, você não vai para a casa do seu pai porque a casa do seu pai não tem piscina, não tem sauna, não tem o que você fazer. A mãe fala isso. O pai constatou isso. O que ele deve fazer, doutora? A senhora falou que já tem uma lei que regulamenta isso, né, e prevê casos até da perda da guarda, mas qual é a primeira atitude? O que a senhora orientaria, né, se fosse ao seu escritório esse pai e relatasse à senhora esse caso? O qual seria talvez a primeira orientação? Acho que a primeira orientação é procurar um advogado. Com certeza. Todos os processos de vara de família você tem que estar assistido por um advogado, né, ou defensor público. A orientação que eu dou é o seguinte: se já houver um processo em trâmite, seja de guarda ou regulamentação de visitas, e for constatada a alienação parental, informar nesse processo. E, obviamente, quem alega tem que provar, né? Provar que está acontecendo a alienação parental. Do contrário, existe uma ação própria, ação de alienação parental, que pode ser ajuizada, e aí você vai provar, né, essa alienação parental. O juiz pode, inclusive, pedir o depoimento do menor e ouvir, fazer todo um estudo psicológico para apurar realmente a prática da alienação parental. Então é importante procurar um advogado e ali entrar, ou se tiver um processo em curso ou não, né, ingressar com o processo para que esteja comprovado isso. Fazer uma outra pergunta aqui. Pergunta não, Rafael, pergunta. Tá? Se um dos genitores não se interessar em realizar a visita do filho. Isso é bastante comum, né, de não se interessar, nem visitar e até nem de registrar. Né? Que às vezes as mães, né, e é mais comum do que parece, né, quem estagiou em Defensoria Pública, quem trabalhou em várias de família, quem advoga, milita também
no direito de família, sabe que isso é muito comum. Né? Mas não vamos falar do registro. Vamos falar, os pais se separam. A gente, né, falou mal da mãe no caso passado, faz eleição parental, agora vamos falar mal do pai. Os pais se separam e o pai, de jeito, de maneira nenhuma, se interessa em visitar o filho. Ele não vai lá, não quer, a mãe liga, vem ver seu filho, e o pai abre mão desse direito, como a senhora doutora explicou, um direito dele, mas também da criança. É um direito da criança. O que deve fazer nesses casos, doutora? Então, doutor, quando o pai... essa pergunta me toca um pouco, porque é muito corriqueiro muitas mães irem e me relatarem de que o pai não se interessa em visitar os filhos. É muito triste isso, né? Eu já vi mães falando, doutora, ele não... foi aniversário do menor X e ele não ligou, ele não compareceu ao aniversário. Apesar de eu não ter uma boa relação com ele, eu mandei o convite, não compareceu ao aniversário. Passou Natal e Ano Novo, o dito cujo não ligou. Ou dita cuja, né, doutor? Vice-versa. Falou mal da mãe no passado. Ou vice-versa, um dos genitores não procurou. Então, isso é muito comum, infelizmente. Paira sempre essa dúvida do pai que tem a guarda e sempre pergunta, mas eu posso entrar com uma ação para obrigá-lo a vir visitar a criança? Poder pode. Só que o Poder Judiciário hoje entende, infelizmente, né, de que se o amor ou a vontade de estar perto com seu filho não parte do próprio indivíduo, o Poder Judiciário não pode interferir, o Poder Judiciário não pode fazer com que aquela pessoa sinta vontade de estar e conviver com seu filho, infelizmente. Então, o Judiciário não obriga, eu já vi diversas decisões, inclusive do nosso tribunal, do TJRJ. O Poder Judiciário ele não obriga, mas ele prevê diversas sanções. O ECA prevê multa administrativa, né? O Código Civil prevê a destituição do poder familiar por abandono. E o Superior Tribunal de Justiça, hoje, né, vem julgando diversos casos sobre abandono afetivo. E, inclusive, fixando dano moral por abandono afetivo. A gente vê aí diversas decisões, até em redes sociais mesmo, nós vemos as divulgações de diversas decisões nesse sentido, da fixação de dano moral por abandono afetivo. Que não compensa, a gente sabe, a gente que tem um núcleo familiar estabelecido, o carinho da mãe e do pai, mesmo separados, mas nunca vai compensar, né, ter esse caráter compensatório, talvez, de um dano moral de um celular com defeito. Né? Não vai compensar nada, o psicológico dessa criança, desse menor. Nada material compensa o amor e o carinho do pai. Com certeza. Né? A indenização pecuniária alguma compensa, né, doutor? A título da justiça, talvez, do poder estatal intervir nesse tipo de caso, que é um caso dificílimo, até do poder estatal intervir, como a senhora falou. Né? Não tem o que fazer, não vai obrigar, vai botar uma condução policial para pegar o cara em casa, ir até a casa da mãe, para ficar com o filho. E ficar como? Como que esse pai ficaria com o filho? Um sentado lá, outro sentado cá? Então, realmente, não há o que o Estado, né, possa interferir nesse caso. Essa pergunta é do Caio. Muito obrigado, Caio, pela pergunta, uma boa pergunta. Agora vamos para a pergunta do Henrique. Né? O Henrique ele fala aqui da questão, já vai para a questão dos alimentos, doutora. A gente já saiu de guarda aqui, ó. A doutora já falou de guarda, agora vai para alimentos, falou da guarda... Alienação parental. Alienação parental, já falou daquela guarda que o Felipe perguntou aí, né, que eu desconhecia. E agora vamos para alimentos do Henrique. Como são fixados os alimentos na guarda unilateral? Essa é a pergunta do Henrique. Henrique, geralmente os alimentos na guarda unilateral, diversamente da compartilhada, porque, como eu expliquei anteriormente, a compartilhada é o rateio das despesas do menor. Na unilateral, os alimentos são fixados de acordo com um binômio, né, que a gente diz. Possibilidade e necessidade. A possibilidade de que o alimentante tem de pagar e a necessidade do alimentando. Né? Então, o juiz vai analisar, depende muito da análise de cada caso, né, uma análise casuística. O magistrado vai analisar a possibilidade do
do genitor pagar, do genitor que não detém a guarda pagar, e a necessidade do menor, né? Então, existe todo um padrão de vida que o juiz vai analisar, qual escola o menor estuda, como é o padrão de vida daquele menor, que tem que ser um padrão que deve ser mantido, né? Não é porque houve o divórcio ou a dissolução de união estável que a vida do menor, o padrão de vida, tem que ser alterada. E, doutor, uma decisão recente agora aqui também do STJ, que eu vou abordar aqui com o senhor, é que muitos juízes hoje fixam os alimentos com base nos sinais de exteriorização de riqueza. Porque muitas das vezes um do genitor, falando aqui no português, mas uma linguagem menos formal, né? Muitas das vezes um dos pais junta nos autos um contra-cheque, vamos supor, de valor de R$ 1.000 e anda de carro importado e faz várias viagens. O Facebook está de lancha. Exatamente. Então, hoje o STJ, inclusive tem anunciado sobre isso, admite a fixação de alimentos com base nos sinais de esterilização de riqueza. Nada mais do que certo, né? Os magistrados hoje eles têm acesso a todas as redes sociais, né? Então qualquer um entra e consegue ver, né? Mas nada mais certo, até porque eu acho uma covardia a pessoa que exterioriza uma riqueza, exterioriza um padrão de vida, né, para a sociedade e para o seu filho, às vezes, dá R$300, R$200. Eu vi um caso muito interessante no Tribunal de Justiça, não sei se o doutor Paulo estava comigo, um julgamento numa Câmara Civil, né, do TJ, que foi até um caso peculiar, isso foi dito até por todos os desembargadores. A senhora falou assim do binômio necessidade e possibilidade, e era um caso de uma pensão alimentícia. Assim, foi um caso que parou o tribunal, eram advogados super renomados que fizeram a sustentação oral, era uma apelação. Né? Eu até não entendi porque não foi em segredo de justiça, né? Porque os nomes foram ditos, né? Até coisas peculiares do casal foram ditos, mas era pensão alimentícia de R$300 mil para cada filho, até mais, eu acho que tinham reduzido para 300 mil, acho que era coisa de 600, 800 mil. Isso até assustou os desembargadores, e falando nesse binômio, necessidade e possibilidade, realmente, quem tem necessidade, um filho, de ter R$300 mil por mês? Assim, se a gente for parar para pensar, uma criança, realmente nenhuma criança no mundo talvez tenha necessidade de R$300 mil por mês. Só que ela tinha um padrão de vida, a mãe, a família, tinha um padrão de vida altíssimo. São proprietários de armazéns, de empresas de logística, assim, é uma coisa de outro mundo. E isso até dito por desembargadores que também já tem, você vê que o caso assustou tanto, que assustou todos os desembargadores da Câmara, que eles fizeram questão de ressaltar que nunca tinham visto e nem sabiam de um padrão de riqueza tão elevado, que foi de assustar. Todo mundo que estava assistindo a sessão ficou assim, gente, é uma coisa absurda. Mas, claro, necessidade não tinha, mas o pai tinha a possibilidade de dar. E queria baixar para 100 mil. Uma coisa chata. Queria baixar para 100 mil. E mantiveram os 300 mil, porque o pai tinha possibilidade de dar. A família, as crianças, os adolescentes, na verdade, viviam uma outra realidade. Isso foi dito pelos advogados. Outra realidade, vou dar um exemplo. Um dos exemplos que eles utilizaram. Assim, aos finais de semana, chegavam quinta-feira, eles queriam para a Itália, para a Europa, tinham casas espalhadas por alguns países da Europa e tinham barcos, lanchas nesses países, então era comum eles irem, como talvez eu vá para Arraial do Cabo, eles iam para Paris. Né? Então, isso foi posto, isso foi dito, foi comprovado e foi mantiveram os 300 mil. Eu não me lembro agora, mas eram valores astronômicos. Então, isso é bem a necessidade da criança e também a possibilidade. E como a senhora falou, exteriorização de riqueza, não vai ficar andando de carro importado e dando 300, 200 reais para o seu filho. E também um alerta para as mães, né? Porque, às vezes, vê o pai saindo, bebendo, curtindo, postando foto, é bonito. Mas a criança tem seu custo. Tem custo de colégio, quem pode, plano de saúde, quem pode também colégio, mas roupa, alimentação, é o básico. Exatamente. Alimentação e roupa. Não adianta o cara ir para a rua, sair gastar e deixar seu filho desassistido. Olha, já por 2 vezes, já fui avisado pelo Horto. Horto, eu já falei que a gente tem que ter 2 horas de programa. Pelo amor de Deus. Por 2 vezes.
2 horas de programa? Não está saindo o som aqui. 3 horas. 3 horas de programa. Aí, ó, viu? Aí, se ficar um bom menino, 4 horas. Ah, tá certo. O Otto já avisou aqui por 2 vezes, né, que o programa se esgotou, na verdade. São 18 horas e 1 minuto aqui do dia 1º de março. Doutora, eu vou passar, primeiramente, agradecer a presença da senhora, já reconvidá-la, né, para estar novamente no programa. Tem um programa que o doutor Paulo vai estar fazendo aqui no final de março, também vai falar sobre direito de família. A senhora está mais do que convidada, até convidada pelo doutor Paulo, né, para estar vindo aqui junto com o convidado dele. Mas já, gente, porque esse tema é muito envolvente, a gente está aqui né, no Facebook, está bem recebendo alguns questionamentos, e como eu sempre digo, todas as perguntas que não foram respondidas vão ser direcionadas à doutora Gabriela Monteiro. Tem mídia social, doutora? Tenho. Tem, então. Quem tiver dúvida, quiser perguntar mais sobre direito de família, procure a doutora Gabriela Monteiro lá no Facebook. Tenho certeza que vai estar disponível. Instagram, Facebook. Tenho certeza que ela vai responder todas as perguntas. As perguntas que não foram respondidas no programa serão direcionadas à doutora Gabriela Monteiro, pela página dela, o perfil dela no Facebook, e essas serão respondidas pessoalmente pela doutora Gabriela Monteiro. Quem quiser achar a doutora Gabriela Monteiro, vai lá na página no Facebook no Noite Jurídica, que ela está lá seguindo, segue, é colaboradora participativa lá da página do Facebook do Noite Jurídica. Antes de passar para as considerações finais, o agradecimento eu já fiz à presença da senhora, e nada mais calhou do que o tema desse programa, Direito de Família, com o dia de hoje. Hoje se aposenta uma pessoa que dedicou mais de 30 anos da sua vida profissional ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E dentro desses 30 anos que ela se dedicou, a sua vida realmente abriu mão, estou aqui com a sua mãe, eu tenho certeza que também ela deve ter passado por isso, né, abriu mão da convivência familiar, de noite, sim, claro, preocupada, acordando cedo, chegando tarde, fazendo plantões, né, às vezes no final de semana, e abrindo mão do convívio familiar, do descanso e do lazer. Dentro desses 30 anos, boa parte desses 30 anos foi na área de direito de família. E ela está nos assistindo, né, mais um grau bem de responsabilidade para a senhora. E ela hoje se aposenta dos quadros do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sandra, só queria agradecer por tudo que você prestou. Eu sei que eu não sou governador do Estado, eu sei que eu não fui o seu colega de trabalho, mas tenho forte na minha memória, uma vez que você me atendeu na comarca de São Pedro da Aldeia, toda atenciosa, quando eu fui questionar sobre um processo que estava tramitando na sua vara. Você foi super atenciosa, e isso não é uma opinião minha, que eu seria até suspeito de estar elogiando você, mas é uma opinião de todos os advogados. Você, com a sua simpatia, o seu amor, o seu carinho, o seu trabalho, você sempre atendeu todos os advogados com o maior carinho. É um exemplo de funcionário público. Você é um exemplo, foi um exemplo, né, que hoje, infelizmente, quem perdeu não foi você. Tenho certeza que quem perdeu foi o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Você foi um exemplo de funcionária pública. Você ganhava com dinheiro do público e sempre fez questão de atender o público com maestria, gentileza, presteza e eficiência. Fora outros adjetivos que eu ficaria aqui, eu acho que por mais 4 horas falando esses adjetivos que aderem a você. Parabéns pela sua trajetória de trabalho. Tenho certeza que o Tribunal de Justiça perdeu, mas quem ganhou foi a advocacia. Né? Você diz que vai descansar. Todo mundo que se aposenta fala assim, vou descansar. Mas eu tenho certeza que vai ficar aí 6 meses, nem 6 meses, né? Descansando, curtindo, viajando, curtindo o netinho aí, né? Também. Mas daqui a pouco, quem ganhou foi a advocacia, quem ganhou foi o direito de família, que eu tenho certeza que tudo que você aplicou nessa sua longa carreira, posso estar até enganado se foram 30 anos, acho que foi até mais de 30 anos, né, de tribunal. A advocacia ganha hoje, no dia 1º de março de 2018. Meus parabéns, fico feliz por fazer parte da advocacia
e tê-la como nova colega integrante dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e espero poder aprender muito com você na área de Direito de Família, como eu aprendi também aqui um pouco com a doutora Gabriela. Não vou me engendrar pela área de Direito de Família, não, mas espero aprender com você. Parabéns por tudo que você fez, não só ao tribunal, não só aos cidadãos, não só aos advogados, às partes, mas ao Estado do Rio de Janeiro. Meus parabéns e que você possa curtir, né, a sua vida e um pouquinho dessa aposentadoria, que eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar ativa. Doutora, viu que a responsabilidade aqui hoje foi grande, né? Essa pessoa que, no mínimo, 15 anos foi dedicada a direito de família, trabalhou, né, na vara de família, passou também por várias cíveis, criminais, mas ficou na vara de família e está te assistindo. Hoje, lá, assistiu o programa todinho, né, e hoje se aposenta, virou nossa colega, e também o doutor Paulo Lage também está compartilhando desses agradecimentos aí ao seu serviço prestado, doutor Paulo Lage, institucionalmente, como procurador-geral do município de Cabo Frio, agradece, né, todo o serviço prestado ao Estado do Rio de Janeiro. A gente, né? Na verdade, quem ganha com um bom funcionário público somos nós. É que eu estava conversando com sua mãe, hoje sua mãe vereadora de mandato do município de Araruama, e a gente estava conversando justamente isso. Ela se sente imbuída disso. Ela é funcionária pública que tem que trabalhar com o povo. Né? E é difícil, né? Eu acho que precisamos de mais políticos como a senhora. Né? Não estou fazendo propaganda eleitoral, pelo amor de Deus, até que a senhora poderia até se candidatar a deputada, entra numa propaganda extemporânea, mas pelo amor de Deus, não vou nem falar seu nome. Né? Então, mas está de parabéns também. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua presença. Vou passar a senhora para as considerações finais. Doutor, eu que agradeço pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje falando de uma área do direito que eu adoro. Não estou no direito de família à toa, resolvi atuar mais nessa área, colocar mais meus esforços nessa área por questões pessoais minhas. Antes mesmo de ser advogada, eu já tive algumas situações em direito de família e resolvi, por conta dessas questões pessoais, ajudar as pessoas e os meus clientes. E por isso gosto tanto da área. Sandra, fico muito feliz que você esteja nos assistindo. Dr. Rafael falou de você aqui numa forma muito carinhosa e emotiva. Acredito que você deva ser uma servidora, uma funcionária pública muito humana, que é o que a gente precisa realmente nas varas de família. Nós precisamos de pessoas humanas, porque varas de família vai muita parte no balcão, né, doutor? Principalmente se for defensoria. Então, nós precisamos de pessoas humanas, servidores humanos, imbuídos nessa vontade de fazer o bem e de focar no problema das pessoas e ajudar principalmente as pessoas, porque casos de família são muito delicados. Tudo que tramita nessas varas são muito mais que processos ou folhas de papéis. São sentimentos, são emoções, e nós precisamos de servidores, assim como o Dr. Rafael lhe descreveu. Muito bom tê-la como colega. Espero um dia te encontrar para a gente se conhecer, bater um papo, tomar um café e falar de família, que é uma área muito boa do direito. É isso, muito obrigada. Com certeza vai ter essa oportunidade. Também mandar, só a audiência está ilustre hoje. Doutor Paulo Lage, a Sandra e o Rafael Dias. Um abraço, Rafael. Acabou de mandar a foto, está assistindo lá do gabinete da vereadora Letícia Jota. Mandou uma foto aí. Né? Um abraço aí a todo mundo aí do gabinete da vereadora. Né? Um abraço a todos os vereadores aí também do município de Cabo Frio. Um abraço, Rafael Dias. Obrigado pela audiência ilustre. Gente, e assim eu termino o programa com essa singela homenagem à Sandra. Esse agradecimento à doutora Gabriela Monteiro por ter esclarecido esse tema tão importante, tão vinculante à Sandra, essa servidora sensacional. Agradeço novamente a sua presença, doutora Gabriela. Uma boa tarde e até quinta-feira que vem, ao vivo. Outro programa Noite Jurídica, aqui na Cabo Frio TV, às 17 horas. Não percam. Um forte abraço e fiquem com Deus.